Há um lugar onde a culpa não tem a última palavra. E esse lugar tem um nome: misericórdia. Se Deus não se cansa de perdoar, por que nós nos cansamos de voltar? Talvez porque carregamos feridas antigas, memórias pesadas e um cansaço que ninguém vê. Mas hoje, por alguns minutos, eu quero que você apenas pare, respire e contemple Jesus. Porque quando olhamos para Ele com sinceridade, algo muda por dentro. Não encontramos apenas um mestre distante, nem uma ideia bonita sobre religião. Encontramos o coração de Deus feito perto, feito carne, feito compaixão. Jesus não veio para colocar mais peso sobre almas já cansadas. Ele veio como caminho de retorno. Veio para chamar os perdidos de volta. Veio para abrir a porta que parecia fechada. Veio para dizer, com a própria vida, que ainda existe recomeço. E isso é profundamente consolador, porque muitos de nós vivemos assim, com a sensação de distância. Distância de Deus, distância dos outros, distância até de nós mesmos. Há quem sorria por fora e desabe por dentro. Há quem carregue culpa como se fosse sentença. Há quem tenha endurecido o coração só para sobreviver. Mas o Evangelho não começa com cobrança. Começa com encontro. Começa com um pai que corre. Começa com Jesus olhando para nossa miséria sem desprezo. Na parábola do filho pródigo, o filho ensaia um discurso de arrependimento. Ele planeja pedir perdão, aceitar a condição de servo, diminuir a própria vergonha. Mas o pai o vê ainda longe e corre ao encontro dele. Essa imagem é uma das mais belas de toda a Escritura, porque revela algo que nos cura. Deus não espera apenas a nossa perfeição. Ele acolhe o nosso retorno. Ele ama antes mesmo de terminarmos a confissão. Ele abraça antes de humilhar. Ele restaura antes de acusar. E então compreendemos que a fé em Jesus não é um peso impossível de carregar. É uma estrada de volta para casa. Uma casa onde a vergonha não manda mais. Uma casa onde a graça nos chama pelo nome. Uma casa onde ainda há mesa, pão e abraço. Mas essa misericórdia não é fraca. Ela é santa. Ela não chama o mal de bem. Ela não finge que a dor não existiu. Ela toca a ferida sem destruir a pessoa. Isso é o que Jesus faz. Ele perdoa sem humilhar. Ele corrige sem esmagar. Ele ama sem perder a verdade. Veja a mulher acusada, cercada por mãos prontas para tirar pedras. A violência queria transformar sua queda em espetáculo. A religião sem compaixão queria condená-la sem misericórdia. Mas Jesus se coloca no centro da cena. Ele desmonta a fúria, protege a dignidade dela. E depois diz, com firmeza e ternura, que ela pode seguir em paz. Não porque o pecado não importasse, mas porque a graça é maior que a vergonha. Essa é a beleza do reino. Jesus não usa misericórdia para ignorar a verdade. Ele usa a verdade para libertar o coração. E aqui há uma palavra que precisamos ouvir com cuidado: perdão. Jesus não falou de perdão como matemática espiritual. Quando ele disse 70 vezes 7, ele estava quebrando o ciclo da mágoa. Estava ensinando que o reino de Deus substitui a contabilidade da ofensa pela prática constante da misericórdia. E isso não significa negar o que aconteceu. Não significa permitir que o mal continue sem limites. Perdoar não é dizer que nada doeu. É recusar a vingança. É entregar a justiça a Deus. É impedir que a ferida se transforme em prisão. Talvez por isso o perdão seja tão difícil. Porque ele toca onde mais dói. Porque ele nos chama a abrir mão de um direito que julgávamos sagrado. O direito de retribuir. Mas quando guardamos a ofensa, algo em nós se estreita. A alma perde espaço. O rosto endurece. O amor vai ficando cansado. E o mundo de hoje já está cansado demais. Muita gente vive cercada de pessoas e, mesmo assim, sente solidão. Há corações conectados por telas, mas desconectados por dentro. E sabemos, até pela realidade humana mais simples, que conexão cura. Comunhão sustenta. Pertencimento devolve vida. O Evangelho, então, não é apenas crença. É reconciliação. É volta para casa. É um chamado para não vivermos isolados da graça. Jesus percebeu isso em cada rosto que encontrou. Ele se aproximou dos esquecidos. Sentou-se com os pequenos. Tocou os impuros. Ouviu os invisíveis. Ele não tratou pessoas como casos. Tratou como filhos, filhas, irmãos, alvos de amor. E, no fundo,
Essa é a resposta de Deus à nossa dor. Presença. Não uma presença distante. Uma presença que sente. Uma presença que caminha junto. Uma presença que não abandona quando a noite chega. Mas o chamado de Jesus vai ainda mais fundo. Ele fala de pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, ele disse. E pureza, aqui, não é aparência impecável. Não é máscara religiosa. Não é fingir que nunca houve queda. Pureza de coração é sinceridade interior. É um coração inteiro, sem duplicidade, sem conversa dupla, sem viver dividido entre o que mostra e o que esconde. Ser limpo por dentro é voltar a ter um olhar simples. É desejar o bem sem cálculo. É amar sem teatro. É permitir que Deus nos refaça por dentro, onde ninguém vê. E isso exige coragem, porque olhar para dentro pode revelar sombras, pode revelar orgulho, pode revelar ressentimento, pode revelar durezas que cultivamos por defesa. Mas Jesus não nos convida ao exame interior para nos destruir. Ele nos chama para curar, para que o coração deixe de ser campo de guerra e se torne casa de paz, para que o coração volte a ser lugar de verdade. Então chegamos ao ponto mais alto da cruz. Ali, quando a dor humana parecia não ter limite, Jesus respondeu com a frase mais luminosa de todas: Pai, perdoa-lhes. Pense nisso. No momento mais escuro da história, a boca de Jesus não pronunciou vingança, pronunciou perdão. Ele não devolveu o mal. Ele interrompeu a lógica da violência. E, ao fazer isso, mostrou que o amor de Deus é mais forte do que o ódio humano. Mais forte. Sempre mais forte. A cruz nos ensina que o perdão cristão não nasce quando tudo está fácil. Ele nasce exatamente quando nada parece fácil. Nasce no lugar mais improvável. Nasce quando o coração decide não deixar o mal escrever o capítulo final. E aqui está o milagre silencioso do Evangelho. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a dor foi pequena. Estamos dizendo que Jesus é maior. Quando pedimos perdão, não estamos nos diminuindo. Estamos voltando para a verdade. Quando escolhemos a misericórdia, não estamos fraquejando. Estamos entrando na força do reino. Talvez essa seja a transformação que você mais precisa hoje. Não uma resposta espetacular, não uma emoção passageira, mas um coração mais parecido com o de Cristo. Um coração que não se alimenta de mágoa. Um coração que sabe chorar. Um coração que sabe recomeçar. Um coração que aprende a amar com sinceridade. Porque a grandeza, no reino de Deus, não está em vencer os outros. Está em ser pequeno bastante para depender da graça. Está em ser humilde bastante para perdoar. Está em ser puro bastante para amar sem máscara. Se hoje você se sente longe, Jesus continua chamando. Se você carrega culpa, Ele continua oferecendo perdão. Se você endureceu, Ele ainda sabe amolecer pedras. Se você foi ferido, Ele conhece a sua dor. Se você precisa recomeçar, Ele é o Deus dos recomeços. Não existe escuridão que a misericórdia de Cristo não possa tocar. Não existe coração tão ferido que Ele não possa visitar. Não existe queda tão profunda que o amor de Deus não consiga alcançar. Então volte. Volte com o que você tem. Volte com sua oração simples. Volte com seus silêncios. Volte com sua vergonha. Volte com sua esperança cansada. Jesus não despreza quem retorna. Ele acolhe. Ele cura, Ele restaura, Ele ensina, com mansidão, que a vida verdadeira nasce quando a misericórdia vence o medo, e quando o amor vence o orgulho, e quando a fé vence a distância. Hoje, deixe que essa verdade desça até o mais profundo de você. Deixe que Jesus faça em seu interior o que só Ele pode fazer. Que Ele purifique seus pensamentos. Que Ele amoleça suas palavras. Que Ele cure suas memórias. Que Ele lhe devolva a simplicidade de um coração sincero. Porque viver com Cristo é aprender a amar de novo. É aprender a perdoar. É aprender a pedir perdão. É aprender a ser presença de paz num mundo ferido. Se esta mensagem falou com você, faça uma oração curta agora e dê um passo de paz hoje.